Pronto, a última coisa que a gente fez foi criar os métodos getters e setters, né? Então, o que é que nós iremos fazer agora? Nós iremos criar os métodos que são o que a nossa conta deve fazer. A gente lembra que quando a gente fez o primeiro modelo, a gente colocou esses 3 pontinhos aqui para simbolizar que teria um código aqui. Bem, nós iremos construir esse código agora, ok? Deixa eu botar aqui o chat para esse lado aqui, isso aqui para esse lado. Calma aí que é um telãozinho pequeno. Então vamos lá. Vocês, claro que como a galera está no caderno e tal, não tem como estar apagando isso aqui e aumentando a linha, né? A gente não consegue adicionar a linha diferente do documento do Word. Então vocês vão colocar logo abaixo, quando vocês terminaram os getters e os setters, vocês vão colocar esse método aqui, o método abrir conta, beleza? Eu vou estar apagando isso aqui, ó, só porque é para não ficar confuso para os demais. Até eu vou copiar aqui, botar no meu bloquinho de notas. Tranquilo, nós iremos fazer o método abrir conta. Ah, o que é que a regra de negócio do abrir conta diz para a gente? Quem é que lembra? Quem é que tem aí anotado fácil? Isso mesmo, Vivian. O abrir conta, a gente lembra que quando a gente quisesse criar, ele é público, Yuri, correto? Então, já deixa ele aqui como público, mas ele diz que toda vida que eu abrir uma conta, eu vou ter R$ 50 se a minha conta for conta corrente, e eu vou ter já um incentivo ali de R$ 150 se a minha conta for pública. Então, quando eu abrir a conta, eu preciso passar para ela um parâmetro. Que parâmetro é? Qual é o tipo da minha conta? Então, eu vou estar colocando aqui um parâmetro, será caractere, né? Porque a gente sabe que o nosso tipo é caractere. Beleza? E aí o que acontece? Como eu recebi o tipo, eu tenho que salvar alguma coisa, salvar em algum lugar. Quem faz o salvamento, né, quem guarda esse valor é o setter. Então eu vou estar colocando o setter tipo e ele vai receber o meu parâmetro. O meu parâmetro eu chamei de T, ó. Tem um Tzinho aqui pequeno, ó, vocês estão visualizando. Esse T aqui é o meu parâmetro. Então eu coloquei, ó, set tipo vai receber o valorzinho de T. E aí, o que é que eu preciso saber também? Eu preciso saber se a minha conta, ela está ok. Eu preciso fazer uma mudança. Quando a gente está abrindo uma conta, significa que a conta está fechada. Então, eu tenho que fazer uma alteração do meu status. Eu vou fazer através do set status. Eu vou dizer que meu set status vai passar a receber o valor de verdadeiro. E aí, como é que eu vou fazer para o cara receber 50 e não R$ 150? Quem é que chuta aí? Exatamente, Thaisa. A gente vai usar um se, né? A gente vai fazer um se. Se o meu tipo, né, que é meu Tzinho aí, ó, ele for igual a CC, o que é CC? Conta corrente, certo? Então, o meu saldo, o meu valor que vai ter lá na conta, ele vai receber um valor de R$ 50. Se não, se ele não for do tipo CC, ele só pode ser do tipo CP, né, que é conta poupança, e ele vai receber o valor de R$ 150. Tranquilo?
Professor, como é que você sabe disso? Eu sei disso pelas regras do negócio, né? Foram a regra do negócio que fizeram isso. Então, quando eu for criar um método com aquela regra, eu preciso saber o que é que ele faz. Eu preciso botar o que é que ele exatamente faz. Deu para entender o método abrir conta? Dois iguais significa igualdade. Quando eu coloco um único igual, Kessia, eu estou falando uma atribuição. Ó. Nota que eu não estou dizendo que saldo é igual a 50. Eu estou dizendo que saldo recebe 50. E aqui eu estou comparando o que tem na meu parâmetro T com o CC, entendeu? Dois iguais significa que é igualdade, a comparação de valores. Já fizemos um método abrir conta. O próximo método é fechar a conta, né? Um pouquinho mais complicado, mas dá certo. Vocês querem um tempinho para copiar? Vocês têm aí 2 minutos. Enquanto isso, eu vou cantar uma música. Secretária, trabalha o dia inteiro comigo. Estou rindo comigo. Vamos descansar. Secretária, trabalha o dia inteiro comigo. Pegou a explicação completa, Mikael? Pronto, enquanto a galera copia, eu vou dar uma revisãozinha aqui para o Mikael. Mikael, nós estamos criando um método abrir conta, certo? Então, o que acontece? Quando a gente criou esse método abrir conta, na regra de negócios, ele diz que quando uma conta fosse aberta, ela teria que receber um saldo de R$ 50 se fosse conta poupança, ou se fosse conta corrente, e um saldo de R$ 150 se ele fosse uma conta poupança. Então, no ato, quando eu chamo o método abrir a conta, quando eu abro a minha conta, eu recebo um parâmetro. Que parâmetro é esse? Qual é o tipo da minha conta? Ela é do tipo conta poupança ou é uma conta corrente, né? Então, o que acontece? Eu recebo esse parâmetro que a gente coloca aqui, ó, tipo, caractere, né? Set tipo, por quê? Porque a gente sabe que o método set ele serve exatamente para isso, para passar algum valor, né? E aí o que acontece? Porque quando eu abro a conta, eu determino se ela é conta poupança ou conta corrente. Então é na abertura da conta que eu escolho que tipo a conta vai ser. Por isso que eu estou passando aqui esse valor. O set status, porque não estou abrindo a conta, a gente viu lá que o nosso construtor, toda vida que a gente inicia uma conta, a gente cria um objeto conta, né? A gente cria a conta, ela é do status falso, ela já entra fechada. Então, eu preciso fazer a abertura. Para mim abrir a conta, eu tenho que mudar o status dela para verdadeiro. Por isso que o set status está recebendo o valor de verdadeiro, né? O método set status. E aí eu preciso fazer um se para determinar o valor. Qual é esse se o tipo da minha conta for igual a CC, que é a conta corrente, o cara no saldo dele vai receber R$ 50. Se não for da conta corrente, só vai ter outro tipo, que é a conta poupança, ele vai receber um valor de R$ 150. E aí eu termino o meu sim. Deu para compreender, Mikael? Pronto. Vamos agora para o próximo método. A gente tinha dito que o próximo método é o fechar conta, né? Então a gente tem aqui o fechar conta. No fechar conta, eu preciso passar algum parâmetro? Não, ele diz que eu não preciso passar nenhum parâmetro para fechar conta, certo? Eu só preciso verificar algumas coisinhas. O que é que ele diz que a gente tem que verificar antes de fechar uma conta? Se ainda tem saldo ou dinheiro na conta. Isso, se ainda tem dinheiro na conta e não pode ter dívidas, né? Não posso ter aquele débitozinho. É que nem quando termina um relacionamento. Se você deixou o seu jogo predileto na casa da namorada, é dela e nunca mais você vai ver, né? Então a gente tem que fazer isso. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar o saldo. Eu vou criar um se, vou dizer aqui, ó, se
o saldo for maior que zero, então eu vou mandar uma mensagem para o rapaz. Qual é a mensagem? Se inscreva, pessoal, para mostrar na tela, tá? Conta com saldo positivo. Por gentileza, sacar antes de encerrar a conta. Vou dar um enter aqui para não ficar ali. Faça a conta com saldo positivo. Para não ficar tão grande. Mas vocês colocam uma frasezinha mais bonitinha aí, viu? Tranquilo? Botei lá, ó, isso aqui é para me checar se tem dinheiro, né? É meio uma verificação simples, um se lá básico. E aí eu tenho um se não. E aqui no caso é um se não se, eu vou fazer outra verificação. Qual é a minha outra verificação? Eu vou verificar se o meu saldo é negativo, se eu estou devendo alguma coisa. Então é saldo menor que zero, né? Para me verificar, como o João Vitor está lembrando a gente, se tem alguma coisa negativa. Se tiver, eu tenho que mostrar uma mensagem para o cara. Conta com débito. Para mostrar que ele está devendo alguma coisa. Se não tiver, né? Vamos supor que ele nem está devendo, nem tem dinheiro, então eu posso encerrar aquela conta, né? Se eu posso encerrar aquela conta, eu vou ter um outro senão aqui. Dessa vez eu não vou precisar fazer nenhuma verificação, por isso que é só um senão. E o que é que eu tenho que fazer? Como é um senão, pessoal, eu tenho que mudar o status da minha conta. O meu status passa a ser o quê? Nossa conta estava aberta, ela passou a ser fechada. E fechada significa que a conta, o status recebe qual o valor aqui? Falso. Falso, exatamente. Então, o nosso status se torna falso. Beleza? Então, o que, é que acontece? Ó, recapitulando aqui, eu vou verificar se o nosso saldo é positivo, se o cara tem dinheiro. Se ele tiver dinheiro, eu informo, conta com saldo positivo e não faço encerramento. Aí eu tentei de novo, verifiquei que o cara está devendo dinheiro. Então, se ele está devendo dinheiro, eu vou mostrar para ele que conta está com débito. Caso a conta nem tenha dinheiro e nem esteja com débito, significa que ela está zerada. Então, se ela está zerada, o meu set status passa a ser falso, ou seja, a conta passa a estar encerrada. Ela possa estar fechada, beleza? Vou procurar outra música enquanto vocês copiam. Dúvida enquanto eu fechar a conta? Quem te vê passar por mim, não sabe o que é sofrer. Tem que ver. Espera, Letícia. Tem que ver você assim. Porque é uma música eu sei. Os animaizinhos giram de novo. Não? É que eu sou que nem a Mirella, sou hiperativo, não sei ficar parado, não. Qual é a fazendinha, Harrison? Hoje é minha sexta-feira, é quinta para vocês, mas é sexta para mim. Eu vou pedir no final da aula pro Kaique cantar de novo. Terminaram? Let's go. Espera, professor. Vocês viram a notícia que o ensino remoto vai até o final do ano, né? O CN, alguma coisa ali, CN
vou fazer uma declaração, tá guardando para o MEC e tal, então não se preocupe quanto a isso. A SEDUC ainda vai dar as diretrizes dela. Quando puder, tu me dá uma aval, Vivian. E na Info 1, eu não consigo identificar a voz de ninguém. Eu nunca dei aula presencial para eles, né? Aí isso, Rodrigo, é o David, professor. Desculpa. É desse jeito. A Mirella já assistiu umas aulas minhas lá. Aí eu nem digo mais o nome. Entendeu? Isso. Eu tentei bem rápido no chat, que aparece, né? Quem fala. Mas não dá rock, não. Eu fico. Pô. Não, bichinho, meninozinho, esse negócio é tão. Ficar com ódio, me chamar. Ei, bichinho! Não, quer, não dá não. A gente estudou, pode ficar chamando os outros de bichinho, não. Vamos continuar aqui, né? A Vivian disse que terminou, mandou aqui no WhatsApp. Próximo método é o depositar. Para depositar, no método depositar, ele vai receber algum parâmetro? Isso mesmo, Bárbara. Vai sim. O depositar, a gente tem que depositar algum valor, não é isso? Então, a gente vai ter aqui um parâmetro valor. Ele é do tipo real, já que o saldo, o método depositar, ele mexe diretamente com o nosso saldo, então ele vai ter que ser do mesmo tipo do atributo saldo. Então ele vai ser do tipo real, que é eu depositar algum valor. Para mim depositar, ele diz para a gente que eu tenho que fazer uma verificação primeiro. Qual é essa verificação? Eu tenho que saber se a conta está ou não aberta. Então a primeira coisa que a gente vai verificar é se a conta está aberta. Né? Então a gente vai colocar um velho bom se aqui. Estão conseguindo escutar a minha mãe falando aqui na minha janela. Então, como é que eu verifico se a conta está aberta? Eu verifico o meu atributo status, e se meu atributo status for verdadeiro, significa que a minha conta está aberta. Beleza? Professor, como é que o senhor sabe disso? Lembrando, novamente, a gente definiu isso lá nas regras de negócio, né? Por isso que nós sabemos dessa coisa. Para calcular o saldo, para fazer esse depósito, a gente pode fazer de duas maneiras. Uma maneira mais simples: saldo recebe saldo, que é o valor que tem atualmente, mais o meu parâmetro V. Também podemos fazer dessa maneira. Botei duas barras para ser um comentário. A gente pega set saldo, porque é o método set, que faz a atribuição de valores, né? E ele vai receber o quê? Ele vai receber o get saldo. O que é o get saldo? É o valor que tem atualmente no meu saldo, certo? Mais o meu parâmetro. Deu para entender? Não? Recapitulando aqui, ó. Essa maneira aqui é a maneira simples, né? Mais direta. Só que na orientação a objeto, a gente tem que fazer da maneira correta. A gente lembra lá atrás que a gente usa o método set para atribuir valor ao meu atributo e o método get para pegar esse valor do meu atributo. Lembra disso? Então, o que acontece? Para mim atribuir um valor, eu tenho que usar o método set. Vou estar colocando aqui embaixo, tá? Mas já eu apago. Vou deixar aqui do lado mesmo. Eu odeio esses negócios aqui. Então, o que acontece? Como o meu método que atribui um valor é o meu método set, então eu coloco set saldo. Beleza? Qual é o valor que eu vou atribuir a ele? Eu vou atribuir o valor que foi depositado. Concorda comigo?
Então eu coloco o Vzinho, que é o meu valor que foi depositado. Só que não é só o valor que eu depositei. É mais o valor que já tinha lá. Porque quando eu faço um depósito, eu somo o que eu já tinha com o que eu acabei de colocar, né? É que nem quando a mãe diz assim, meu filho, tem visita hoje, enche o pote de creme crack com biscoito novo. Então já tem uns creme crack ali velho, antigozinho, a gente abre um novo pacote e derrama lá dentro, né? E onde é que está armazenado? Está armazenado no meu saldo atual. Só que como é que eu consigo ter a informação do meu saldo atual? Através do método get. Então eu coloco o get saldo. Eu tenho esses 4 parênteses aqui. Esse parênteses aqui é do saldo e esse aqui de dentro é do get, né? Deu para entender mais ou menos agora, Paulo? Tranquilo, pessoal. Tanto vocês podem usar assim como assim. Eu deixei como a nossas primeira vez que a gente está mexendo, né? Estamos se conhecendo agora. Foi quando o Kaique conheceu a Stephanie, entendeu? Então a gente vai estar usando um método mais simples, mas tanto faz. Eu posso fazer assim, como fazer assim. Dessa maneira é mais seguro e mais correto, né? Então a gente tem aqui, a gente colocou um valor. E se for verdadeiro e se não for verdadeiro? Eu tenho que mostrar para o cara que ele não pode fazer um depósito lá. Então a informação que eu vou passar é um sinão, né? E qual é a mensagem? Se a minha conta, o status não é verdadeiro, significa que ela está fechada. Conta fechada. Não é possível. Tá, o depósito. Beleza? E aí eu encerro o meu se. Vocês aí têm uns 2 minutinhos para copiar. Quem já terminou, mas tem dúvida, vai perguntando. Eu estou subindo aqui porque, para mim, todo mundo já terminou conta, viu? Então, deixa aqui só no depositar. Deixa a instrução inicial aqui do próximo, que depois do depositar, a gente tem que sacar. Professor, Oi, amor. enquanto o pessoal copia, que eu já copiei, aí o senhor se bate, o senhor vai beber uma água, viu? O senhor vai no banheiro, Olha conversa com aí o a pessoal. água. Não precisa cantar, viu? Obrigada. De nada. Professor, você pode Hum. repetir esse negócio aí do depósito? O que exatamente? O método como um todo ou só essa partezinha aqui foi mais confusa? É, só essa daí mesmo. Só essa aqui, né? Vamos voltar aqui. Começa do se, esse status verdadeiro e. Pronto. No método depositar, lá na nossa regra de negócio, ele disse que eu só posso depositar em uma conta aberta, né? Se a conta estiver fechada, eu não consigo fazer depósito nenhum. Por quê? Porque lembra que uma conta tem fechada, ela não tem saldo, nem positivo nem negativo. Então, para ela continuar com saldo zero, eu não posso colocar dinheiro lá dentro, né? Nem posso colocar e nem posso tirar. Então, o que acontece? Eu vou verificar. A primeira coisa que eu tenho que fazer antes de autorizar um depósito é verificar se a minha conta está aberta, né? Mas o que acontece? O depositar, ele tem um parâmetro. Que parâmetro é esse? É um valor. Por quê? Porque eu deposito alguma coisa, nem que seja R$1, nem que seja 10 centavos. Então, eu tenho que passar para o depósito algum valor. Por isso que eu tenho aqui um parâmetro. Por que não é inteiro? Porque ele vai mexer no meu valor saldo, e o meu saldo é do tipo real, já que a gente está trabalhando com valor monetário, né? Então, a gente tem lá R$10,20, R$10,12, por aí vai. Então, a primeira coisa que eu tenho que verificar é se meu status é verdadeiro, porque é o meu status que determina se a minha conta está aberta ou fechada. Então, eu faço isso. Se o meu status for igual a verdadeiro, né, o valor que tem lá é verdadeiro, é true, então eu vou conseguir fazer um depósito.
E o que é um depósito? Vamos supor que tem uma conta bancária, né? Na verdade, tu tem o teu cofrinho. Já teve aqueles cofrinhos de porco? Que é o lata ou garrafa plástico, enfim. Vocês vão fazer um para formatura de vocês. Toda sala faz. Vivian, vou te dar um porquinho, Vivian, para tu juntar dinheiro. É porque tá rica aí, tem que ser pelo menos aquelas garrafas 2 litros. Mas vou te dar um porquinho, me lembra que eu vou te dar um porquinho. Então, o que acontece? Quando a gente tem o nosso porquinho lá para guardar dinheiro, já tem um dinheiro lá, que é o nosso saldo atual, né? E a gente deposita um novo valor. A gente fica assim, ó. Tia, eu tenho até um porquinho aqui. Vou pegar um porquinho para vocês. Um minuto. Então a gente tem um porquinho, certo? Então a gente pega uma moeda e coloca dentro do porco, que é como a gente vai fazendo um depósito, né? Então quando a gente faz esse depósito, tá bom? A gente mexe no valor. O valor aqui dentro não se altera. Como assim? Eu vou continuar tendo o que eu tenho aqui dentro mais o que eu colocar, né? Se eu coloquei R$1, vou ter 50 mil, é o que tem nesse cofre, mais R$1. E aí, como é que eu faço isso aqui a nível de programação? Eu digo que o meu saldo, que é o saldo que eu tenho hoje, ele vai receber ele mesmo, né, que é o que ele tem lá, mais o valor que eu depositar. Tranquilo? Só como é que eu faço isso na orientação a objeto? Qual é o método mais correto? A gente sabe que a gente não mexe diretamente no atributo, a gente não coloca valor lá dentro, né? A gente utiliza os métodos getters e os métodos setters. A gente sabe que para me colocar um valor, eu utilizo o método set, né? E no caso, como a gente está mexendo no saldo, o nome desse método é setSaldo. E o setSaldo, ele recebe um parâmetro, né, que é algum valor. E o que é que ele vai receber? Ele vai receber ele mesmo. E como é que eu sei quanto é que tem lá? Eu sei através do método get. Por isso que eu coloquei aqui, ó, get saldo. Mais o quê? O valor que eu depositei, né? Que é o que eu passei aqui no depósito. Mais V. Por isso que tanto faz eu escrever desta maneira ou mais corretamente dessa outra. Professor, mas se por acaso, por exemplo, o valor tanto de entrada, tanto de saída, por exemplo, tiver uma quantidade limite, e essa quantidade limite eu tenho que pagar um saldo para o banco, como é que se faz isso? A gente cria isso, essa regra de negócio, é porque não é nossa regra atualmente. Deu mais ou menos? Mas explica. É porque é o seguinte, a gente está fazendo um modelo do que a gente vai implementar. Modelo básico. Isso. Porque tu está querendo saber é que se eu tiver um limite para poder depositar, né? No mínimo isso, no máximo isso, não é isso que tá falando? Ou, não, tipo assim, vamos supor. Não quer dizer que eu tenha um limite total, mas, tipo assim, vamos supor que eu tenha um limite, por exemplo, máximo ou mínimo. Por exemplo, digamos que hoje em dia, né, se eu tiver que repassar de uma conta para outra 28 mil, ou receber 28 mil, né, no banco, eu tenho que pagar um imposto. Mas aí é o Certo? que tá. Tu tá falando de transferência, aí a gente tá falando de depósito. São métodos diferentes, certo? O que a conta pode fazer? A conta pode sacar, depositar. A nossa conta do nosso banco, ela não transfere. A transferência aí é um outro método e tem as regras dela. Qual é o valor mínimo de depósito? É do mesmo banco ou não é do mesmo banco? Entendeu? Quando a gente estiver trabalhando com herança, e aí sim a gente vai criar contas de bancos diferentes, aí a gente vai trabalhar esse tipo de coisa. Mas no momento, como a gente não está trabalhando com herança, a gente está trabalhando com um único banco, são funções só daquele banco, a gente não vai fazer isso a princípio. A gente vai fazer futuramente. Nesse primeiro momento, não. Entendeu? Certo. Mas a gente vai fazer. Não se preocupe quanto a isso, não. A gente vai replicar o que a gente está fazendo nesse banco aqui. Por exemplo, o cara vai poder criar no banco 1, banco 2, banco 3, e aí eu vou fazer alguns métodos que ele vai interagir entre cada banco, né? Uma particularidade, por exemplo. No banco A, a conta corrente, o valor dela inicial é de R$100, não de 50 e por aí vai, entendeu? Aí sim, eu vou transferir, aí eu faço. Mas é só um se, normal.
Vou verificar qual é o tipo do banco, qual é o valor e tal. É tranquilo. Tu vai ver que não é muito complicado, não. Entendeu? Depositar, consegue fazer o resto. Sim, Vivian, continuando aqui. E aí eu verifico. Se não for verdadeiro, é falso. Se é falso, a conta está fechada. Então eu digo para o cara, ó, a conta está fechada, eu não posso fazer um depósito. Podemos ir para o sacar? Vamos lá. No sacar, a gente também tem que receber um valor, né? Por quê? Porque eu tenho que dizer quanto é que eu vou retirar. E nem a mãe diz assim, menina, pega aí na minha carteira R$ 10. Isso é um sacar na vida real, né? Então, no sacar, ele tem um valor também do tipo real. Ele também disse, nas nossas regras de negócio, que eu tenho que verificar se a minha conta está aberta, porque eu só consigo retirar um dinheiro se a conta estiver aberta. Então, eu tenho essa mesma estrutura desse se aqui na cima. Ó. Eu tenho um se, onde eu verifico o meu status, né? Esse é o primeiro. Calma, primeiro tem que verificar se ela está aberta. E também, isso, correto, Lara, tem que verificar se eu tenho um saldo positivo, se eu tenho dinheiro em caixa. Eu só posso sacar se tiver alguma coisa. É como a mãe da Emily diz assim, ó. Emily, pega os R$ 10 para me doar pro moço. Aí, onde é que tá, mãe? Na bolsa. Aí só tem 10 centavos. Aí, menina, procura direito. Mais ou menos assim, né? Então, nosso primeiro se aqui, eu já vou colocar aqui o fim si para a gente saber que ele tem que se fechar em algum momento. Pronto. Verifiquei se o status é verdadeiro. Vamos supor que a minha conta está aberta, né? E aí eu tenho que verificar o que é em seguida. Como a Lara disse, eu tenho que verificar se tem dinheiro na conta. Então eu vou fazer outro se. E como é que eu sei se tem dinheiro na conta? Eu consulto o meu saldo. Então eu verifico o saldo, se ele é maior que o valor que eu estou pedindo para retirar. Se o meu saldo for maior do que o valor que eu estou pedindo para retirar naquele momento, eu não posso fazer essa transação, né? Ou, minto, desculpa, eu posso fazer essa transação. Eu tenho dinheiro, então eu posso sacar. Elinard, Oi. desculpa interromper, mas ali no si do sacar, tu colocou status fora e dentro do Foi parênteses. mal, foi. Só Mesmo. para ver se você está prestando atenção. Parabéns, se garantiu. Viu, Jário? É assim que presta na aula, Jário. Entendeu? Então vamos lá. Ó. Se o meu saldo for maior do que o meu valor, então eu vou conseguir fazer o saque, né? Então eu vou dizer que o meu saldo atual, ele vai receber o quê? Ele mesmo menos o vizinho. Se eu for fazer com método, como é que eu faço? Eu vou dizer que meu set saldo, ele vai receber o meu get saldo menos o valor que eu passei. Vou botar aqui em verdinho, que é para vocês saberem que é um comentáriozinho aqui. Já fiz o meu se aqui, né? Mas se não for, eu tenho que dizer para o meu cliente que ele não pode sacar, que ele é um liso, né? Como é que a gente faz isso? A gente bota um senão. Quando a gente está trabalhando, a gente não pode chamar o cara de liso diretamente, né? Então a gente diz o quê? Saldo insuficiente. Na vida real, a gente diz assim, isso nunca me aconteceu antes, né? A gente passa o cartão e ele não passa porque não tem dinheiro. A gente diz assim, nunca me aconteceu antes. Deve ser algum problema para lá, eu vou ligar lá. Volto já. E nunca mais aparece na loja. Né? E esse outro se aqui, ó. Se a minha conta não for verdadeira, eu tenho que informar para ele também que a minha conta está encerrada, né? Então eu tenho que botar um senão e colocar que a minha conta está encerrada.
fazer o saque. Beleza. Deu para entender aí mais ou menos o sacar. Eu primeiro vou verificar se a minha conta está aberta. Caso ela esteja aberta, eu vou fazer uma outra verificação. Qual é? Se eu tenho saldo ou não. Tem dois FINSI. Por quê? Porque esse FINSI aqui, Harrison, ele encerra esse meu SI aqui de dentro. Ó. Por isso que tem esse espaçamento aqui, essa indentação. E esse outro SI aqui, ele se encerra aqui. Porque são dois SIs diferentes, entendeu? Se eu colocar uma chavezinha, ó, se eu colocasse uma chave, seria que esse sim encerra aqui embaixo. Entendeu? Esse fim si encerra esse si, e esse si se encerra aqui. Por isso que a gente sempre recua. 2S. São dois sis. Eu tenho que fazer duas verificações. Na minha regra de negócio, eu digo que eu só posso sacar um valor se a conta estiver aberta e tem saldo na conta. Então, eu tenho que fazer duas verificações. Então, são duas condições. Eu tenho que atender primeiro a minha condição, se ela é verdadeira, né? Se tiver um status lá, se ela estiver aberta. Minha conta está aberta. A mamãe da Emily disse assim, Emily, verifica aí na minha bolsa, se ela estiver aberta, se tem dinheiro. Aí a Emily foi o quê? Foi verificar. Tá aberta, mãe. Pois traz para mim aí R$10 para me pagar o gás. Aí a Emily vai verificar o quê? O se é um if, exatamente. If. Aí a mãe da Emily vai fazer o quê? Vai verificar se tem dinheiro. Se tiver os 10 conto, ela traz. Se não, ela já vai dizer aqui, ó, mãe, tem não, só tem 5. Entendeu? Eu estou colocando um se dentro de outro si, mano. Eu já paguei gás a R$30, pessoas. 30 contos, saudades dessa época. Agora é 80 aqui em casa. Eu estou colocando um si, esse si, dentro de um outro si. Porque eu não coloco fora? Porque eu só vou verificar se ele tem saldo se a conta estiver aberta. Não há necessidade de verificar se a conta está fechada. É que nem assim, pega lá no meu cofre, a mãe da Vivian, né? Porque a Vivian assim, Vivian, pega lá no cofre uns R$200 aqui para me dar para o mendigo. Aí a Vivian vai até o cofre está fechado. Ela não precisa nem verificar se tem dinheiro ou não dentro do cofre. Por quê? Porque ela nem consegue, porque está fechado, entendeu? Então, primeiro eu tenho que verificar se está aberto, para depois verificar se tem saldo. Deu para entender o método sacar? Eu trago para o cotidiano da vida, que é para o pessoal entender. Vocês aí têm 1 minuto para copiar, viu? Porque a gente tem 10 minutos ainda. Esse método aqui, o pagar mensalidade, Letícia, é muito parecido com o que tu quer saber referente à transferência. Né? Eu vou fazer alguns tipos de verificações e fazer coisas diferentes. Então, a gente consegue fazer isso. Entendeu? Eu ainda acho que eu tô bugado, porque eu não entendi muito bem, não. Mas beleza. Mas qual método tu não entendeu? Porque na aula anterior a gente verificou quais eram as regras de negócio, o que cada um vai fazendo. Eu não estou botando a regra de negócio aqui do lado pelo simples fato de que foi passado na aula e eu pedi para vocês anotarem as regras, entendeu? Não, esse eu entendi. Eu tô falando o outro, porque o senhor tá falando de transferência, certo? Transferência também se encaixa, mas eu tô falando também de saque. Se o saque tiver o sistema, sei lá, de alguma condição, tipo, um saque de tal valor, tem que apresentar alguma declaração ou um imposto. Por exemplo, se tiver que apresentar para o banco. É isso que eu tô querendo entender. Como é que se faz isso? Tem um programa para fazer isso, tipo, pela internet.
Mas a gente tem, o que faz é isso aqui. Para ter ideia, num banco real, se eu não me engano, você pode sacar até uns 20 mil. Qualquer valor acima, você tem que solicitar para o banco, você tem que ligar para lá. Então, o sistema, ele limita. É como se eu dissesse aqui, ó, que o meu saque, se eu fizesse uma verificação aqui, que esse valor aqui, se ele for maior do que 20 mil, eu não permita fazer o saque e que ele entre em contato com o banco. Então, o que teria que ir a mais? Simplesmente, falta o método antes de pagar a mensalidade. Então eu teria que, antes de verificar o saldo para poder sacar, eu teria que fazer o quê? Eu teria que verificar quanto é que ele quer retirar. Se o valor for muito alto, se for para cima de 20 mil, eu digo, mesmo que ele tenha saldo, que ele eu dissesse aqui, ó, depois desse se, estou verificando, eu tenho outro se aqui dentro e digo para ele, o seu saque é um valor tanto, vá na agência, vá até a agência, solicite a agência, entendeu? É só colocar um se aqui dentro, se for um valor muito alto. Então, o Stephanie, o próximo método é o pagar mensalidade, né, não? A gente fez o depositar, o sacar, e o próximo é pagar mensalidade. O nosso último método é esse. Não estou entendendo, não. Isso, falta o nome do método. Exatamente. Gostei. Mais outra provada aí. Então vamos aqui. Pagar a mensalidade. A gente tem 10 minutinhos. São 10h20, mas a gente tem que terminar hoje. Então aguenta aí, né? Pede pro o próximo professor esperar o do 10h40, que vai dar rock. Pagar a mensalidade. Nós iremos criar uma variável, tá? Eu estou criando uma variável num método, que é uma variável real. Que variável é essa? Essa variável, gente, é só para me guardar o valor da mensalidade. Por quê? Porque a gente determinou que se o cara fosse com uma conta corrente, ele ia pagar R$ 12 de mensalidade. E se ele fosse uma conta poupança, ele ia pagar R$ 20 de mensalidade. Então, a primeira coisa que eu tenho que verificar é que tipo de conta esse sujeito tem. Né? Então, eu tenho aqui um C-tipo para verificar se ele é do tipo conta corrente. Se ele for uma conta corrente, eu vou passar que a minha variávelzinha V vai receber o valor de R$ 12. Se não, se ele não for, né? Mas eu vou botar um se não se, porque eu quero verificar, ter certeza que ele é algum tipo de conta, eu posso criar até um novo tipo. Então, ele vai receber o valor de R$ 20. Tranquilo essa primeira parte, para me verificar qual é o tipo de conta dele e de quanto será a cobrança. Você se acalma, você. Vamos aqui na continuação. Agora, eu tenho que fazer a verificação para pagar a mensalidade. Primeiro de tudo, sempre eu tenho que verificar se a minha conta está aberta, né? Então, eu tenho ali um se para verificar o status da minha conta. Se ela for verdadeiro, eu vou dar prosseguimento no meu método. Então, qual é que eu vou verificar? Vou botar logo aqui o fim sim. Eu vou verificar se eu só vou conseguir, concorda comigo, eu só consigo pagar uma mensalidade se eu tiver dinheiro, né? E com a funerária, eu só consigo pagar a funerária se eu tiver dinheiro. Se não, não adianta vir cobrando, eu não tenho como eu pagar. Então eu vou verificar se meu saldo é maior do que o valor que está sendo cobrado. Porque o valor pode variar, ele pode ser 12 ou pode ser 20, né? Então, se meu saldo for maior, então eu vou fazer o quê? Já coloco um fim si aqui, ó, porque esse sizinho aqui está sendo encerrado. Vai ser encerrado. Vou colocar aqui dentro. Vou dar um enter aqui, porque eu quero usar essa página aqui, tá? Ficar tudinho junto.
Vou verificar. Se ele for, eu vou poder fazer normalmente. Tirei meus dinheiro. Se for 12, se for 20, não importa, quem determina é o tipo da minha conta. Se não for, eu tenho que informar que ele não tem saldo. Então, eu tenho que colocar um se não e dar a mensagem para o cliente. Tranquilo. Esse meu outro se a minha conta não estiver aberta, eu tenho que dizer para ele, por isso que eu tenho um se não, certo? Onde que é impossível fazer o pagamento. Só, mas eu preciso botar isso? Preciso, porque tem tratamento de erro, eu tenho que passar alguma informação. Porque se der algum bug no sistema, o usuário precisa ter alguma informação a respeito. Então, recapitulando aqui, né, como a novela das 8, no sábado ele faz o resumo todinho da novela, então não precisa nem assistir. Eu vou verificar primeiro o tipo da minha conta. Dependendo do tipo, eu vou atribuir um valor a ser debitado, né? Então, vou verificar depois se minha conta está aberta para poder fazer esse débito. Depois, eu vou verificar o meu saldo e tirar o valor. Lembra que esse do saldo aqui é a mesma coisa do método sacar. Eu quiser, eu ainda posso utilizar aqui para economizar a linha o método sacar. A gente vai ver isso quando a gente estiver fazendo no próprio PHP. Deu para entender o pagar mensalidade? Sim, ó. Concorda comigo que o sacar que ele faz? Ele verifica o status e faz o saque, né? E se o saldo for maior, ele remove. Se não for, ele não remove. Então é a mesma coisa. Viu? A gente vai ver. A gente vai usar um método dentro do outro. Lá, quando a gente usou o getter e o setter. Viu? Quem está copiando ou dúvidas, pergunte. Quem já terminou tudo e está com fome, tá liberado. Ihu! Tchau, professor. Tchau, Emily.